Glória a Deus. Michele, por favor, nós vamos estar orando pela Michele. E ao final, irmão, nós vamos estar orando todo mundo junto, pedindo a Deus, seja qual for a necessidade da nossa vida. Amém? Deus é um Deus que monta a mesa no deserto. Deus, nós te apresentamos a Michele, Senhor. Que ela seja canal de bênção e de edificação para a nossa vida, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Muito obrigado por estarmos nesse lugar tão abençoado. Muito obrigado por esse testemunho tão maravilhoso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer, né, estar aqui com os irmãos. Estou meio nervosa, né? Os irmãos me perdoem por qualquer coisa, mas a gente vem falar do amor de Deus, né, e da palavra dele. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo, lá em Jó 1, depois Jó 1, a gente vai ler de 1 a 12, depois 1, 20 e 22, por favor. Vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam, íntegro e justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Imagina, Deus falando isso da gente, meus irmãos? Como é que não deve ser bom, depois que a gente for para o céu, se a gente ficar sabendo que Deus alguma vez já falou isso da gente, que nós somos íntegros, que nos desviamos do mal, que somos justos. É diferente uma pessoa falar da gente, sem conhecer a nossa vida, por exemplo, aqui, quando a gente está dentro da igreja, muitos irmãos já me viram por aqui, com a minha família, na frente do grupo de adolescente. E aí a primeira coisa que a gente imagina é o quê? A primeira coisa que a gente julga a pessoa. Não, essa irmã é cristã, Ela está aqui dentro da igreja, está em várias atividades, ela, o esposo. Só que realmente, quem conhece a minha vida? Só o Senhor. Eu posso estar em casa, às vezes eu estou aqui dentro da igreja, mas às vezes quando eu posso chegar em casa e não tratar bem meu marido, os meus filhos. E realmente a minha identidade é o quê? É o que eu estou fazendo aqui na igreja? Não é, mas é praticamente o meu íntimo com o Senhor e realmente quem eu sou. E Deus, Ele conhece a nossa integridade, Ele conhece o nosso ser verdadeiro. E aí, muitas pessoas se perdem um pouco durante a caminhada, e na forma de viver, porque elas realmente ainda não identificaram qual que é a verdadeira identidade dela, que é isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Nós já temos uma identidade que o Senhor nos deu. E muitas das vezes a gente tenta achar essa identidade. Quem eu sou, para que eu nasci, para que Deus me criou. Todo mundo aqui, acredito que já se perguntou isso alguma vez na vida. E a gente fica pensando, para que o Senhor me criou? Qual foi o meu propósito? Mas tudo na vida, tudo que Deus criou, todas as pessoas que Deus criou, já nasceram com um propósito, já determinado. O que aquela pessoa ali deveria fazer, Qual que é a identidade que o Senhor deu? Porque quando a gente tem filho, o filho nasce, o filho não escolhe o nome, não escolhe nada. Quem que é que decide, qual é o nome que a criança vai ter? É o pai. E quem que é o nosso pai? É Deus. Ou seja, foi Deus que decidiu a nossa identidade, foi Ele que definiu. Lá na origem, quando Ele nos criou,
ele já definiu quem a gente ia ser. E muitas das vezes a gente se afasta dessa identidade que Deus nos deu, procurando uma outra identidade, tentando descobrir qual é essa identidade. Mas por que muitas vezes a gente é frustrado, né, nessa busca pela nossa identidade? Porque muitas das vezes a gente está buscando na gente mesmo. E não a gente não vai encontrar essa identidade quando a gente buscar no nosso próprio ser, né? Porque a identidade ela veio de Deus. A gente só vai identificar essa identidade que a gente precisa assumir quando a gente começar a olhar para Deus, né? Quando a gente procurar nele quem que a gente precisa ser, e não na gente. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam, né, frustradas com isso, porque elas não se identificam, né? E aí, às vezes, elas acabam assumindo uma identidade que não é dela, às vezes uma identidade falsa até, né? Que não é para ela aquela identidade, ela não foi criada com aquele objetivo, e muitas vezes ela assume. Aí se perde, e aí ela achando, né, que ela, né, muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou desse jeito, né? Esse é o meu dom. Mas, muitas das vezes, ela está longe realmente do que Deus definiu para ela. Quando o Senhor criou a gente, né, lá na origem, o que a Bíblia fala? Né? Que Ele criou a gente à imagem e semelhança dEle. Ou seja, a nossa vida é reflexo de Deus. Ou seja, se a gente está afastado de Deus, né, como nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, é como se fosse um espelho, né? Quanto mais a gente se afasta do espelho, mais a imagem no espelho vai ficar borrada. Não acontece isso? E aí, ou seja, a gente precisa se aproximar de Deus para a gente conseguir realmente ver qual que é a nossa identidade. O que eu preciso fazer? Né? Para que Deus me trouxe nessa terra, né? Para que eu nasci, né? Por que Deus me escolheu para nascer lá na minha família? E aí a gente precisa olhar para Deus. Lá em Romanos 11:36 fala assim, ó. A gente até cantou isso no louvor hoje aqui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, para que a gente foi criado? Para a honra e glória de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Né? A gente não precisa ficar tentando se descobrir, né, para poder identificar o nosso propósito. Mas o nosso propósito já foi definido lá na nossa origem. Né? Quando a gente nasceu, o Senhor já definiu o nosso propósito. É só a gente assumir, tomar posse disso e começar a viver esse propósito. E aí esse propósito é honra e glória. A honra e glória seja para Deus em tudo que a gente fizer, independente, né, da área. Por exemplo, tem irmão que trabalha com escola, tem outro já que trabalha com manutenção, né? Um trabalha numa empresa, um trabalha, é psicólogo, como o pastor Sérgio, né? Tem gente que não trabalha. Só que tudo, né, independente da profissão que a gente escolha, ou não, né, eu vou ficar em casa, mas a nossa identidade e o nosso propósito tem que ser para a honra e glória do Senhor. Você cuidando da sua família, você tem que engrandecer o nome do Senhor. E se a gente não está glorificando o nome do Senhor, a gente não está no nosso propósito. Aí a gente está... Né, teve um desvio ali de caminho que a gente precisa acertar. Mas tudo que a gente faz precisa glorificar o nome do Senhor. Sem exceção nenhuma, né? Tudo precisa. Agora, só um minutinho. Lá em Salmos 139, do 13 ao 16. Já está ali, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Ou seja, Deus nos criou no ventre da nossa mãe. Antes mesmo, né, da nossa concepção, o Senhor já tinha mapeado tudo que a gente ia fazer, né,
como que a gente deveria se portar, ele já deu. Ele já deu um documentozinho para a gente que identificava a gente, né? Mesmo antes do nascimento da gente, mesmo antes da gente nascer. E aí também lá em Jeremias, né, quando ele vai chamar o profeta Jeremias para fazer a obra dele, lá em Jeremias 1:5, ele fala a mesma coisa. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, não existe, Deus já não definiu ali qual que era a nossa identidade. Então, por que a gente está perdendo tempo tentando achar um caminho que Deus já deu? E Deus é perfeito, né? Tudo o que Ele faz é perfeito. E, às vezes, a gente tenta mudar esse caminho para caminhos, às vezes, que uma pessoa criou, né? A gente tenta se enquadrar em alguns padrões que o mundo criou, né? Que pessoas criaram, às vezes, um grupo criou. E a gente não tem que fazer isso, porque o melhor é o que Deus faz, né, para a nossa vida. A gente não tem que tentar se enquadrar nesse tipo de identidade que o mundo vem criando para a gente, né? A gente precisa ser realmente a criação de Deus, né? Vamos lá, agora, mesmo uma coisa também que eu queria explicar para vocês, e a gente precisa diferenciar, né? Porque a gente tem são três verbos, né, que a gente geralmente usa. É o ser, estar e o ter, né? São três verbos diferentes. E muitas das vezes a gente confunde o nosso ser, né, da nossa identidade, com a forma que a gente está ou com as coisas que a gente tem, né? E não é a mesma coisa. Ou seja, nós somos uma coisa que foi o que Deus criou. Às vezes, a gente vai passar por alguns momentos da vida que vão ser momentos tristes, né, de frustrações, até como o nosso irmão contou o testemunho dele aqui, que ele estava muito ansioso. Mas aquele momento não define ele, né? O que define ele é a identidade original dele. Aquilo ali é um momento passageiro, né? O estar. E nem é tanto ruim quanto bom, né? Às vezes, igual o Jó aqui, no início da história, Jó era um homem muito rico, né? Muito rico não, era o homem mais rico que tinha lá no Oriente, né? Fala a quantidade de bens que ele tinha, ele era o homem mais rico que existia. Mas não era aquilo que identificava Jó. Em nenhum momento o Senhor falou para Satanás sobre os bens dele, né? Nenhum momento, ele sempre falou sobre o que Jó era, né? Nada daquilo estava relacionado às coisas que ele possuía ou à forma que Jó estava. Mesmo depois do primeiro toque, né, que o Senhor permitiu Satanás tocar nele, ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, mas mesmo assim, Jó se manteve íntegro, né? Ele não mudou quem ele era por causa das coisas que ele perdeu. E Deus testifica novamente sobre Jó, né, a Satanás. E aí depois Satanás vai e toca nele de novo, né? Toca na própria pele, né? Que ele fala, pele por pele. Que se você me permitir tocar, Jó vai te negar. Mas não. Mesmo o Senhor permitindo que Satanás tocasse nele, né? Colocasse doenças e chagas sobre a vida de Jó, Jó não mudou. Jó continuou sendo aquela pessoa que ele era, né? Ele até repreendeu a esposa dele, que ele falou assim, você ainda continua, né, íntegro, você ainda continua, esse homem amaldiçoou o seu Deus e morre. Mas não, aquele momento que Jó estava passando ali de dificuldade, também não definia Jó, era um estado, ou seja, é passageiro, né? Por isso que a gente não tem que se definir, né? Adotar esses momentos da vida, que são difíceis, às vezes, né, de passar por eles, de enfrentar, como se fosse a gente, né, como se fosse a nossa identidade, mas não é. E muitas das vezes, Satanás ele quer realmente afrontar a nossa vida através desses momentos que a gente passa, né? Ele vai perguntar, mas você não é cristã? Por que você está passando por esse momento, né? Por que Deus não abriu ainda uma porta de emprego para você, se você é cristã?
Por que o teu filho ainda não está salvo? Né? Por que o teu marido está desse jeito? Por que a tua esposa está desse jeito? Né? E Satanás ele vem o tempo todo tentar confundir a nossa cabeça a respeito da nossa identidade. Só que a nossa identidade é aquela que Deus nos deu, e não aquilo que a gente está passando. E a gente, às vezes, muitas das vezes, né, é confundido, né, por Satanás. Satanás, para você ver, Satanás tentou enganar ali, né? Foi muito ousado tentando enganar Deus, falando mal contra Jó. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ele nos conhece. E, às vezes, a gente acredita nessas mentiras de Satanás e é verdade. O Senhor, então, me abandonou porque eu estou passando por esse momento. Mas não é verdade. Isso são momentos passageiros da vida que todo mundo que está aqui na Terra, provavelmente, em algum período da vida, vai passar, né? A gente passa por altos e baixos ao longo da nossa vida. O próprio Senhor Jesus, né, Satanás tentou enganar, né, falou assim, se fores realmente filho de Deus, né, transforma essa pedra aqui em pão. É muita ousadia, né? A gente pensando assim, é muita ousadia tentar enganar o próprio Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele não foi enganado, né? Por quê? Porque ele conhecia quem ele era, ele sabia que ele era Cristo, né? Por isso que a gente não pode muitas vezes deixar ser enganado por essas palavras, né, por essas acusações que vêm à nossa vida, né? E aí, qual que é, né, a gente trazendo aqui, qual que é realmente essa identidade, né? Qual característica que realmente possui a identidade que Deus nos deu? Né? Todo mundo sabe, né, que Deus ele tem alguma característica, né, alguns atributos que só cabem a Ele. Né? Ele é o quê? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nenhum ser humano, né, é o que Deus é. Por isso que Ele é Deus. Só que existem algumas características que o Senhor nos permitiu compartilhar com Ele, né? Que Ele meio que colocou também na nossa identidade. Assim, eu vou permitir que os meus filhos, né, também possam ser dessa forma, né, ser. E aí, quais são essas? Né? Vamos lá. Que a gente geralmente fala como são os atributos comunicáveis de Deus, que são nada mais do que os frutos do Espírito, né, que a gente vê lá na Bíblia falando. E aí a gente tem o amor, santidade, justiça, verdade, misericórdia e mansidão. Essas são as características realmente da identidade que o Senhor nos deu. Né? E aí a gente, independente dessa situação, a gente vai agir, né, conforme, parecido, né, com o que Deus nos deu. E aí a gente pode pensar assim, bom, Michele, mas é muito difícil, né? É muito difícil a gente ter esse tipo de comportamento, né? Aí a Bíblia fala que a gente tem que ser o quê? Santo, porque eu sou santo. Mas como é que a gente vai ser santo? Né? É muito difícil. Só que a gente tem que ir buscando a santidade a cada dia, né? Por passo a passo, a gente se identificou alguma coisa que a gente faz errado, a partir daquele momento a gente não faz mais. Né? Quando o Senhor ele livrou a mulher adúltera, né? O que ele falou para ela? Vai, não peques mais. Né? Ela provavelmente, algum outro pecado ela cometeu ao longo da vida dela depois ali. Né? A Bíblia não fala, mas eu estou imaginando que sim. Mas aquele pecado ela não deveria mais cometer, porque Deus havia perdoado ela. Né? E aí ela não poderia voltar. Agora, lá em Efésios 4, 21, do 21 ao 32. Já para eu terminar aqui, para não se alongar muito. Aqui é uma forma, né, que Paulo ele traduz para a gente como é que a gente precisa ter essa identidade confirmada através da nossa vida. Quais são, né, qual é o caminho, qual é a atitude que a gente precisa ter para ter a mesma prática, né, da natureza de Deus. Vamos lá, a partir do 21.
se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Ou seja, a partir daquele momento que a gente tomar conhecimento de alguma coisa, a gente precisa renovar a nossa vida, e não mais praticar aquilo de errado que a gente praticava. Agora, 24. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui ele fala da natureza de Deus que ele repassou para a gente. Verdadeira justiça e santidade. A gente precisa ter isso. Agora, o 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, essa é realmente a verdadeira natureza que Deus nos deu. Aquela outra natureza, aquela outra identidade, que muitas vezes o mundo tenta encaixar, tenta que a gente se encaixe nela, não é nossa. Essa que é a verdadeira natureza que Deus nos deu. Aquela original, não é a identidade falsa. E aí, quando a gente se vê longe disso, o que a gente precisa voltar? Vamos voltar para Deus. O que Deus espera da gente? Mesmo estando em momentos que não em práticas que não condizem com essa natureza, a gente precisa largar essa identidade e voltar para essa natureza de Cristo, que é na qual nós fomos criados. Nós fomos criados o quê? Filhos amados, até é o tema da igreja desse ano. Somos filhos amados, criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade, não existe uma outra identidade. Se estão querendo botar uma identidade diferente dessa em vocês, na gente, está errado. Rejeite essa identidade. Essa é a identidade que o Senhor nos deu. E aí a gente vê realmente aqui, nessa história de Jó, ele possuindo essa identidade e o Senhor testificando dele. Ou seja, o Senhor conhecia toda aquela prática, conhecia aquela identidade de Jó. E aí, lá em Jó 42, 5, ele, no final de tudo, depois de tudo que Jó passou, de toda aquela tribulação, toda aquela adversidade, que ele é acusado depois, pelos próprios amigos, os amigos tentando botar um pecado nele, porque por todo um motivo, tentando achar, qual era o pecado que Jó tinha, por tudo aquilo que ele estava passando. Mas Jó, ele se conhecia, ele sabia que ele não tinha nenhum pecado para justificar. E aí, mesmo assim, toda aquela situação serviu para Jó se aproximar de Deus. Aí, lá em 42:5, ele fala assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó, ali ele está reconhecendo a natureza dele e que quem fortalece ele é Deus. É Deus que sustenta a gente. É Deus que sustenta a nossa vida, que é o nosso fôlego de vida. Amém, irmãos? Então, era isso que eu tinha para passar para os irmãos. Muito obrigada aí pela oportunidade. E não esqueçam, a identidade nossa que o Senhor nos deu é filhos amados, feitos à imagem e semelhança do Senhor.
Glória a Deus.